Pessoal, a ideia desse encontro é a gente só começar. Hoje vai ser só um bate-papo, tá? Para a gente começar a ter uma periodicidade aí para entender um pouquinho as dificuldades, as dores que a gente tem e como a gente pode crescer juntos. Então, a gente vai fazer aí um brainstorm sobre algumas pendências, sobre algumas dúvidas que a gente possa ter. E acho que antes de qualquer coisa, contar um pouquinho das experiências, né? Se vocês passaram por alguma experiência, se vocês já atenderam alguém, ou se vocês viveram alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é legal a gente passar por um momento aí de compartilhar e daí depois fazer esse brainstorm aí. As meninas, elas já estavam conversando comigo sobre hipnose para emagrecimento, então é um dos temas aí que o pessoal tem ansiedade para conhecer mais a fundo. Então a gente vai falar bastante também sobre isso e é isso. Então eu quero mais um bate-papo para a gente estar junto e tá interagindo, tá? O que eu gostaria de pedir é que esse encontro meio auto-organizado, que não dependesse só de mim, que a gente possa sempre a gente pudesse entrar e sempre tivesse alguém que representasse, trouxesse algum conteúdo, compartilhasse alguma coisa, até para a gente aprendendo junto, crescendo junto. Tudo bem? Todos apostos? Olha quanta gente bonita. Tudo ok. Dona Mirtes, olha só, a funkeira Dona Mirtes, né? Dona Mirtes. Maravilhosa. A Fernanda. Fernandinha, Marcelão. Que mais? Temos aqui a Ju, o Marcelo. Eu não estou conseguindo ver todo mundo nos quadradinhos. Vocês estão conseguindo? Não. Não, eu só vejo 4 aqui também. Você tem que passar a tela pro lado do telefone. Hã? Passa a tela pro lado do telefone que você vê as outras partes. Ah, tá. Agora eu vi. Não, Marcelanha. Marcelo, ele é... Acabei de entrar e acabei de aprender essa. Legal. Só o Renan que não dá pra ver. Não tá aparecendo só a imagem, Renan. Não tá aparecendo a minha imagem, por quê? Porque tá aqui, ó, mais... Aparece sua foto. Você precisa habilitar a câmera aí. Aqui, ó. Ô, Marcos, não, aí você assusta a galera, né? Aí, deixa a sua foto mesmo. Esquece isso. Então, o que eu estava falando que eu queria que esse encontro fosse organizado, que a gente pudesse trocar figurinhas, trocar ideias e conversar um pouquinho sobre tudo. E vou pedir para a gente sempre anotar as coisas que a gente conversar. Então, eu vou eleger aqui a Adriana como a nossa secretária. A Adriana vai ser a nossa secretária. Promovida, Adriana. Ela vai fazer uma ata de reunião dos nossos encontros sobre as pendências, para cobrar a gente aí futuramente. Tá? Então, eu tô acompanhando vocês, mas eu vou estar mais ouvindo e vou deixar também o Marcos aí mais puxando essa parte. Mas eu queria só que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês. Eu sei que o Jorge teve algumas experiências. Eu sei que a Adri e a Ju também estão conversando aí sobre querer focar nessa parte de emagrecimento. Então, queria que vocês... Eu sei que a Fê também tem uma parte terapêutica legal. Então, que vocês pudessem contribuir um pouquinho, falar desde o nosso treinamento, né, até hoje, o que vocês fizeram ou o que não fizeram, ou estão parados também, não tem problema, o que podem evoluir, e depois a gente fazer uma lista de coisas que vocês gostariam de aprender, de dúvidas que vocês têm, e a Adri vai anotando tudo isso para a gente formatando todos os nossos encontros, que vão ser quinzenais. A gente vai fazendo tanto aulas como bate-papos aí quinzenais. Tudo bem? Tudo. Ok. Então tá bom. Marcão, então pode começar. Você assume. Valeu, Renan. Obrigado.
Boa noite, pessoal. Beleza? Boa noite, Estão Marcos. ouvindo bem aí? Sim, Sim. sim. Então, que nem o Renan falou, né? A ideia é a gente trazer as dúvidas e tirando dúvida e talvez pegando algumas dicas também, algumas ideias do que vocês gostariam de ver para a gente elaborar aulas ou algo do tipo. A Fê sempre me pergunta algumas coisas, sempre trabalha aí, né, com a parte de atendimento, e eu ajudo ela meio que organizar as ideias com o atendimento, né? Isso tem funcionado bem com a Fernanda. O Marcelo também tirou algumas dúvidas comigo e assim, estou aberto, né? Sempre que tiver dúvidas ou alguma sugestão de aula, a gente vai anotando. Se eu já conseguir tirar na hora a dúvida, legal. Se não, na próxima a gente já faz um apanhadão do que ficou. Beleza. E aí eu queria que vocês me falassem aí como que estão os atendimentos, quem atendeu, quem não atendeu. Puta merda. Posso começar? Sem dançar, hein, meu? Essas coisas a gente não Vai conta. lá, Jorge. Vamos lá. Bom, vamos lá. Depois do treinamento, eu apliquei algumas vezes Sim, agora. a técnica. Eu até compartilhei no grupo, tá? Eu até perguntei para o Renan, minha ideia de compartilhar no grupo é que todos pudessem até opinar se eu fiz direito ou não, o que achava. Bom, qual é a dificuldade ali? Então, vamos lá. O cliente, eu fiz uma anamnese com ele, e aí a gente percebeu que toda vez que ele vai fazer, ou está próximo a concretizar um sonho, realizar alguma coisa, começa a ter crises fortes de tosse. A última foi que ele, pela primeira vez, ele ia para a Europa, a passeio com a família, tanto que ele passou o Natal lá, e 1 mês e meio antes deu uma crise de tosse e não passava. Ele embarcou no avião, chegou na Europa, a tosse acabou. Nessa anamnese, o que eu fiz? A gente percebeu ele achava que não merecia, então eu fiz regressão por emoção online, tá? Então essa é uma dificuldade aí, eu fiz online, ele mora no Rio de Janeiro. Amenizou pra caramba, mas não a ponto de acabar, vamos dizer assim. Nossa, como é que usa esse fone aqui? Como que é? Conseguiu aí, Dona Qual é a dúvida aí, então? Não, é que eu não estou conseguindo colocar o fone de ouvido aqui, é isso aí. Ai, meu Tá. Deus. Qual é a dúvida, então? Difícil. O retorno que eu tive dele, que amenizou bastante, mas cessar não cessou. Acabou quando ele chegou lá na Europa, que passou, ele já estava vivendo lá. A dúvida, então, é o seguinte: o que a gente deveria aprofundar, ou qual a abordagem de aprofundamento, para detalhar um pouco mais o que eu fiz. Eu acho que eu não sei se foi posterior ou anterior, eu conversei com o Renan para trocar umas ideias a respeito disso. Na hora do retorno, então, na hora que ele chega a primeira vez, e aí ele se viu lá com 6, 7 anos de idade, se eu não me recordo, e aí eu falei para ele pegar o adulto de hoje, segurar na mão da criança e vim caminhando até o dia de hoje. Esse foi o retorno que eu fiz. E aí ele parou 2 vezes, uma com aproximadamente 14 anos, que eu relatei lá quando o pai dele tirou ele da loja. Não sei se todos lembram, mas está lá. E a outra vez por volta de 19, 20 anos. Foi as 2 vezes que ele teve uma trava e a gente fez aquela ressignificação do acolhimento, enfim. Eu fiquei contente, de certa forma, porque ele é um terapeuta, por sinal, muito bom, né? Então, só dele ter lembrado de mim, por eu ter me chamado para uma sessão, já falei, puta, pelo menos alguma coisa ele está aprendendo, né? Mas eu senti talvez faltou um feeling, uma experiência de saber em que momento eu deveria aprofundar. A sensação que eu tive é que eu deixei passar alguma coisa lá. Né? Então, a pergunta é: o que vocês fariam diferente? Eu sei que é muito difícil opinar numa história tão pequena,
mas o que vocês conseguiram captar, o que vocês opinariam para eu fazer diferente? Porque eu vou ter uma sessão em breve com ele de novo. Tá. Qual foi o relato dele pós-sessão? Assim, o que você pegou com ele? E qual o tempo de uma sessão para outra que você está devendo? Não, então, eu só fiz uma sessão, porque isso foi uma semana antes dele viajar para a Europa. Tá. Tá? E lá o Aí fuso horário daí ele voltou, ele até a gente conversou essa semana, porque semana passada eu estava trabalhando numa cidade que não pega o sinal do meu celular, lá só pega Vivo, então a gente ficou de conversar essa semana para agendar a próxima. Então, assim, infelizmente vai ficar um mês, não é o ideal, eu não gosto de trabalhar assim, geralmente quando eu trabalho é de uma semana, mas nesse caso especificou um mês. Pós-sessão, o que ele me disse? Que ele percebeu algumas coisas em relação ao pai dele, que ele achou que tinha resolvido, mas na nossa conversa percebeu que não. E na hora que a gente fez o aprofundamento, ele foi bacana porque ele deixou aí mesmo, sem reservas. No retorno, depois da sessão que a gente finalizou, e eu sempre pergunto por que valeu a sessão de hoje, né? É uma pergunta que eu sempre faço no final. Ele falou que foi muito bom, que ele se sentiu melhor, e depois ele me deu um retorno, que ele passou bem à noite, tossiu muito menos, mas ainda tossiu. Então, reduziu, aí, segundo ele, a estatística dele, reduziu 60% a 65% a crise de tosse. Bom, Em uma sessão, eu considerei, aí, desculpa se eu estou sendo muito otimista comigo mesmo, eu considerei um excelente aí o meu desempenho dentro do percentual. Mas pelo que ele queria, talvez não cheguei no nível esperado dele, né? Tá. Mas foi uma primeira sessão, né? Que nem você falou, você ainda estava meio que conhecendo também o trabalho todo, né? O rapport e tudo mais. Mas foi fantástico, né? Você conduziu muito bem. A parte da regressão por emoção, que a gente sempre faz, a ressignificação, talvez você poderia ter colocado uma terapia do perdão junto aí com o pai. Ou você... Isso, a parte do perdão é bem forte, né? Você trabalhar o perdão aí. E também é colocar ele para falar com o pai, né? Na cena mesmo, né? Pegar na cena e falar, agora você vai falar tudo que você quiser falar, né? E é só você que fala, e deixa o pai ir levando junto a emoção, o sentimento. Tá, ô Marcos, só um adendo. Desculpa te cortar. Essa conversa com o pai seria na primeira vez que ele voltou, que ele sentiu? Ou na caminhada de retorno que você faria? Não. No momento, né? No momento ali do que aconteceu com o pai e tudo mais, você tira da cena, tira o pai da cena, os dois coloca ele para conversar com o pai, expor tudo que ele precisava expor naquele momento, o que ele precisava naquele momento. E aí depois o adulto de hoje vai lá e acolhe aquela criança dando o que ela precisava. E nessa conversa com o pai, no final você entra com o perdão, com a terapia do perdão. Que aí você já faz essa ressignificação com ele e sentir realmente que perdoa, né? Você tem que ver realmente, aí tem que analisar a fisiologia dele, para você ver ali toda essa parte do perdão que fez o resultado. Tá, daí a gente pode seguir da terapia lá, do perdão, segue exatamente como está na apostila, né? Eu achei que bacana da apostila. É basicamente isso, né? Eu não lembro exatamente como está na apostila, vou ser sincero. Preciso dar uma olhada, mas eu dou uma olhada e te respondo em seguida. Mas assim, a terapia do perdão é bem básica, né? Teoricamente ela é forte, ela é mas básica para fazer, né? mas parece ela é bem... que é tão... É simples. Parece simples, mas ela é bem forte. Ela traz um resultado muito fantástico, tá? Não, beleza. Beleza. Beleza? Acho que é isso. Eu apliquei e aí, uma assim, outra... Depois que você fizer a sessão com ele, traz os relatos como é que foi, né? Toda essa parte aí que a gente também... Tá. Pensando nisso, eu fiz uma outra sessão com uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa é até da igreja que eu frequento, e foi assim, até a semana passada ela mandou uma mensagem que até o casamento dela mudou.
né? Ela me procurou porque ela estava... É muito engraçado. Ela me procurou porque ela queria saber o que ela fazia para ganhar dinheiro, tá? Eu bati um papo com ela. Falei, ser bem sincero, fiz a hipnose com ela e só fiz o círculo de excelência depois. Não fiz nada mais que isso, né? Suficiente. Ela falou assim, Jorge, foi o melhor dia da minha vida. Eu saí de lá, tudo que eu achava que não conseguia fazer, eu fiz. Ela tinha medo de tirar carta de motorista. Ela já mandou para mim ela me ligou dentro do carro dirigindo. Eu falei, então para, primeiro eu atende telefone. Então, assim, foi bem bacana isso também. Depois do curso, foi esses 2 atendimentos que eu fiz. Eu devo retomar os atendimentos a partir de agora, né? Mas eu achei que foi bem bacana. Não, legal. Às vezes é o que a gente falou, né? O simples, muitas vezes, já faz a diferença, né? Desculpa, qual técnica que você usou agora para esse segundo atendimento da moça? A expressão que você usou, Jorge? Círculo de excelência de PNL, né? Ah, tá. Círculo de excelência chama. O Renan não chegou a passar. Isso, Não, eu ele desconheço. faz, ele faz, né, em palestra, tudo, mas ele não passou a técnica em si, tá? Mas consiste mais no empilhamento de âncoras, né? O círculo de excelência ele é não deixa de basicamente um ser. empilhamento de âncoras, né? Sim, basicamente isso. Deixa eu te falar, ô Marcos, É mais a maneira de conduzir, né, que muda um pouco. Sim. Para ficar um pouco mais simples para a Adri entender. Sim. É uma boa para a gente trazer depois uma explicação um pouco melhor aí sobre o círculo de excelência também. E como sugestão, só para terminar minha participação, eu fiquei bastante feliz com essa aula que a gente vai ter de tempos em tempos. Uma coisa que eu achei bacana, que eu faço em outro grupo, lá é mensal, é que daqui a um tempo, se a gente puder trazer alguém para... E lá funciona o seguinte, por exemplo, o Jefferson vai atender a pessoa, né? E os outros fecham as câmeras, aí fica o Jefferson e a Maria. Faz a sessão, depois a Maria sai da cena e a gente discute o que a gente faria diferente, né? Eu sei que tem que tomar alguns cuidados, tem que ter uma maturidade, mas acho que, de repente, é uma sugestão para futuramente a gente ver se vale a pena aplicar aqui também ou não. Sim, uma ideia legal, bacana. Isso aí é do grupo lá de PNL do Gibim, né? Isso, é isso mesmo. Legal, bacana. Não, a gente pode trazer, não tem problema nenhum. É até interessante, né? Fazer meio que um atendimento supervisionado. Seria isso, né? Isso, é isso aí. Porque assim, agora eu vou te falar como 90% das pessoas que querem ingressar em terapia faz um monte de treinamentos e nunca começa a atender porque tem medo de, na hora H, não saber fazer. Porque a técnica é uma coisa, na hora que a pessoa está na sua frente, o bicho pega porque você muitas vezes eu falo, né? Eu falo muito até para a Fernanda, isso que às vezes a gente discute alguns casos e a gente meio que elabora algumas técnicas que podem ser utilizadas, mas na hora, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a pessoa que está ali na hora, você tem que ter a caixa de ferramentas, né, que eu sempre falo, ter a caixa de ferramentas sempre cheia, e na hora você abre e vai ver a ferramenta que vai funcionar. O que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. Mas isso é interessante, que você começa a ampliar a sua gama também, a sua caixa. Né? Outra coisa que eu percebo que o pessoal tem dúvida, e para mim também é difícil, nem todo mundo eu consigo atender, fazer uma sessão com hipnose online. PNL eu sempre atendo online. Eu atendi uma cliente, ela está em Itaquá, é 60 quilômetros da minha casa. A gente foi fazer uma sessão onde eu quis fazer DVA nela, não foi. Não foi. Eu particularmente não atendo online, tá? Eu não gosto, não sinto... não é nem segurança, eu acho que fica muito frio, tá? Mas isso é meu. Eu, Marcos, não gosto de atender online. Né? Então, eu não sei realmente
as dificuldades de atendimento online e tudo mais, eu nunca nem fiz, vou ser bem sincero. Eu gosto do presencial mesmo, tá ali frente a frente com a pessoa, eu acho que a troca de energia, tudo isso vale muito, eu acho. Beleza. Mas tá aberto, né? Quem quiser atender online, sem problema nenhum. Eu atendo, né? Então, por isso que eu estou falando das dificuldades, né? Não sei se o Renan, o Marcelo atende, enfim. Mais alguém? Eu acho que o Renan atende também, eu não lembro agora. Eu acho que o Renan atende online. É um desafio maior, viu? Muito maior. Imagino. Tá? Eu atendo online. A maioria dos meus atendimentos é online. E você acha o quê? Eu tenho a sensação que é mais complicado, porque para você ler a pessoa, você precisa de uma atenção um pouco melhor. A câmera tem que estar... Eu sempre vou calibrando a câmera antes de iniciar qualquer coisa, porque senão você não consegue prestar atenção. Essa é a minha dificuldade, né? Mas é isso, gente. Eu falo pra caramba. Depende da entrega da pessoa. E aí eu já atendi caso grave e deu tudo bem, né? Nesse deu tudo bem. Eu não digo da entrega, eu digo de você visualizar. Tem que ter uma resolução boa, porque senão você não enxerga o que está acontecendo com a pessoa. Essa é a minha dificuldade. Que nem o Marcos, do jeito que está aqui, eu jamais atenderia ele, eu não consigo ver ele direito. Não, a iluminação aqui tá ruim hoje. Eu tive que fazer um atendimento, porque eu estava numa sequência, e aí eu estava num curso em Belo Horizonte. E a internet no quarto é ruim. Aí eu usei uma sala lá, porque eu também tinha parceira no quarto. E eu usei uma sala que é uma sala de... uma sala de internet. Mas aí, justamente nesse dia, tinha um barulho. E aí eu tive que terminar meu atendimento no corredor e só por áudio. E teve que ir embora, e aconteceu. Então, assim, são casos e casos, né? Nesse caso, eu não poderia cancelar a sessão, porque era um caso grave, ele estava esperando, e deu tudo certo. Mas, assim, cada caso é um caso, aí a gente tem que analisar mesmo a entrega da pessoa, o momento. Para mim, naquele momento, era melhor eu atender do que eu ter que deixar para um outro momento. E aí, a pessoa sabia que eu tinha essas condições, e ele precisava, enfim. E vamos embora. E aconteceu, mas assim, para mim não tem diferença online ou presencial. Às vezes online a pessoa às vezes até se entrega mais. Mas há vários combinados, os combinados que a gente vai fazer com a pessoa, porque ela já sabe que é online, ela já sabe as condições, então a gente vai ter que ganhar uma certa confiança a mais aí, brincar um pouquinho mais. Eu costumo dizer, hoje nós vamos brincar e aí eu vou usando, sabe? Não vou criando muita expectativa, não. Então, e aí... Mas eu digo, não é só isso, não é só a pessoa. Você corre o risco da internet cair. Então, eu sempre coloco uma âncora, eu sempre vou avisando as pessoas o que pode, o que não pode acontecer. Mas é o que você falou, é uma conversa bem bacana que tem que fazer, né? Uhum. Tem que ganhar uma confiança aí, né? Eu já fiz um teste, por exemplo, no dia que a gente fez o treinamento, era para a gente aplicar a técnica, e eu não tinha condição, e assim, eram minhas primeiras experiências, e eu precisei fazer online, e a menina estava lá na Argentina. E eu falei, eu preciso usar, eu já tinha mesmo que ter uma conversa, vamos testar, você quer ver até onde você consegue ir, você quer brincar com a sua mente, e ela, aproveitei que ela estava no momento que ela precisava, e aí fluiu, mas poderia também não acontecer. Então, se não acontecer, tem que estar tudo bem. Aí, a Flávia colocou no chat aí que com ela deu certo. Conta pra gente aí, Flávia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e aí? Olha, gente. Então, eu tô falando que comigo deu certo a Fernanda atender, né, Fê? É verdade. Deu muito certo. Deu muito certo. Então, assim, não tem certo, não tem errado. A gente vai ter que usar do momento, acho que aqui entra mais a empatia. E, assim, do que a gente quer que realmente aconteça, porque não tem um script. Eu já determinei assim, tem que dar certo, vai ter que dar certo em qualquer momento, né?
Foi muito Tem bom. que ter umas cartinhas na manga, né, Flávia? Hã? A gente tem que ter umas cartinhas na manga, já deixar um arsenal assim, porque às vezes você vai ter que usar de coisas que você não praticou, vai ter que entender ali o momento do seu cliente, e aí a gente vai ter que trazer uma bagagenzinha para a gente utilizar. Não adianta assim, eu vou atender e vou usar X técnica. Não dá certo. Tem que entender aquele momento, e aí você tem que ir utilizando segurança e ir aprofundando. E eu Então, entendi, conta aí, assim, que por naquele exemplo. dia a Fernanda, assim, me pegou numa situação, assim, de uma certa urgência e ela estava até, eu acho que fazendo algumas coisas, né? Talvez estivesse até trabalhando, mas, assim, ela se concentrou, né, na minha demanda e foi muito bom. Tenho que dizer que foi muito bom. Parabéns, Fê, que você tem muita sensibilidade para entender, né, o momento e tal. E foi muito bom. É verdade. Eu foi acho que é uma questão de sensibilidade. Momento delicado, né? Eu estava dirigindo. Não, eu estava dirigindo, não. Eu estava no carro de passageiro. Aí no trajeto, aí complicou, mas aí eu tenho minha sala de atendimento. Aí eu fui prestar o atendimento. Eu já estava na minha sala, mas assim, numa conversa e não poderia também deixar no meio do caminho. E aí tive que entrar no seu momento e a gente foi fluindo, né? Eu assim, pelo que eu ouvi, assim, as vozes, eu achei que você estava dentro da escola, né? Porque tinha muita gente em volta de você, mas você manteve uma concentração bem grande, assim, comigo. Foi bem bacana isso. Sabe? Foi muito bom. Eu acho que, assim, nem todo mundo consegue concentrar no meio daquilo que você conseguiu. Eu entendo que não é todo mundo que consegue, sabe, se entregar ali naquele momento. Tem gente que os barulhos incomodam, né? E ali eu percebi que tinha barulho em volta, mas você ficou muito focado em mim, entendeu? Eu entendi os barulhos, eu entendi que você, assim, apesar do barulho, você continuou concentrado. Na minha sala lá tem conversas laterais, que funciona também um outro ambiente, então a minha sala às vezes também tem, não tem muito assim a gente ter condições muito favoráveis, não. Gente, agora hoje eu tô com uma demanda assim que eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tinha que atender a pessoa? Ele é um filho de uma amiga, assim, né, de muito tempo da igreja e tal, e eu lembro que o marido dela era alcoólatra, e que ele arrumou mulher, e ela ficou sozinha com 2 filhos, e esse menino hoje, ele me pediu, sabe, ajuda, que ele estava lá no Bradesco esperando que eu fizesse uma transferência, porque ele estava 2 dias sem comer, eu sei que ele usava droga, só que ele falou que agora ele não está mais usando, está usando só álcool, como se álcool não fosse, né? E aí, ele falou que precisava de uma ajuda, que ele estava com infecção intestinal, com medo de ser mandado embora. Gente, é tão difícil essas horas, né? A pessoa precisa de uma ajuda e ainda é financeira. Meu Deus, como que faz, hein? Nesses casos. Me ajudem aí. E assim, eu tinha proposto para ele de atender na minha sala, mas só que ele não foi no dia que eu propus. Aí hoje eu estava voltando de viagem, estava na estrada, e ele me ligou, me pedindo uma ajuda. Não, foi complicado. Se você se propôs a ajudar ele e não foi, é também complicado, né? Não adianta. A pessoa tem que querer. Eu falei para ele... Não, no dia ele não conseguiu ir, né? Acho que foi terça-feira passada. Ô, Flávia, só cortando um pouco. Na verdade, as pessoas, se quiserem, vão. Eu acho que, na verdade, ele não queria. A verdade é assim, olha, eu vou falar uma coisa que eu decidi, e aí eu vou falar como 20 e poucos anos ajudando pessoas. E como terapeuta, a gente tem que tomar um cuidado para não carregar a cruz que não é nossa. Isso. Se a pessoa quiser, ela levanta da cadeira e vai.
Eu acho que ele não estava pronto para se expor, sabe, Jorge? Inclusive, ele falou para mim assim, você acredita que eu fui na igreja e ninguém me deu assistência? Eu falei, eu não falei, Então, acredito. gente, ó, Flávio, eu não acredito mas a nessas igreja não é histórias. lugar de ficar dando Não é o dinheiro. momento, mas assim, ó, não acredita nessas histórias, porque né? ele teve coragem de pedir dinheiro. É, Poderia ter coragem de ir na sua sala para ser atendido. é. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não dou dinheiro para ninguém que me pede, exceto a instituição, essas coisas, principalmente pessoas que estão em recuperação. Às vezes você pensa que está ajudando, você está afundando ele. Mas acho que não é o tema aqui, né? Vamos deixar o Jefferson falar. Mas isso aí é muito Deixa lá, pertinente, Jefferson, sim. manda aí. Mas é porque, na verdade, eu fiquei assim, bem me sentindo, poxa, eu fiz tanta coisa, poderia ajudar a pessoa, né? Mas eu estava voltando de viagem, estava ouvindo uma mentoria lá de marketing, ouvindo umas coisas assim, e aí, né, cheguei agora, e agora que eu parei aqui, para guardar as coisas. Então é isso. Então, meu ponto é mais... Vamos lá, Jefferson. Aqui eu tô como ouvinte e paciente, né? Eu tô no meio de vários profissionais aí, hipnoterapeutas. Mas acho que contribui com o ponto de online, né? Sessão online. Eu, como paciente, eu não me sentiria à vontade. Eu acho que tem que rolar aquela pegada de confiança, né? De empatia para você se abrir. Então, talvez, acho que entre nós aqui, eu faria tranquilamente, porque eu conheço vocês. Mas eu acho que talvez as primeiras sessões não caberia, né? Bom, eu não faria. Eu, como paciente, não faria sessões online com quem eu só tive contato via telefone, via... eu não sei qual que é a forma que a gente está se falando aqui, não lembro o nome desse aplicativo. Mas eu não me sentiria à vontade, talvez numa segunda, terceira, quarta sessão, né? Então eu acho que é um pouco mais restrito, né? Acho que esse mercado online para esse tipo de serviço, eu acredito que o contato conta muito para você se abrir, para você se entregar e para você entrar no seu subconsciente, né? Para você entregar os seus problemas para a pessoa online. Eu, na minha opinião, acho que não. Eu, de fato, não conseguiria, não. Mas contribuindo como paciente, tá? Não, mas é o que eu falei, né? Eu praticamente não gosto, mas aqui, um retorno, uma segunda sessão, talvez. Legal, que aí talvez já tenha pegado a maior demanda emocional, já tenha sido tratada. E aí seria mais um bate-papo ali para ver se tem alguma outra coisa para resolver. Aí, sim. Né? Agora, realmente, a primeira sessão eu não faço de jeito nenhum online, mas é coisa minha. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Vai lá. Um outro tema que eu gostaria de trazer, e até era anamnese, né? Porque assim, ó, a gente tem, eu achei bacana lá o que o Renan trouxe na apostila, mas eu sinto falta de alguns itens lá, esmiuçar. Então, por exemplo, quando a pessoa diz um tema lá, né? O que aquilo quer me trazer? Você entendeu? Aquela informação que ele me traz na anamnese, eu conversando com várias pessoas, nem tudo que a gente faz na anamnese a pessoa sabe qual é o tema, o que ela vai fazer com todas aquelas informações. Algumas são claras, né? E outras não. Então, qual é a minha sugestão aí? Um dia, a gente discutir na anamnese o detalhe, né? Por exemplo, seu pai é vivo ou é morto? Por exemplo, você coloca essa pergunta na anamnese. Tá, e o que você faz com essa informação? Tá, entendi. Né? Você entendeu? O que eu quis dizer é isso, que talvez a gente pudesse aprofundar para começar a estruturar. O que eu quero chegar nisso? Depois que eu fiz a anamnese, como eu construo a primeira e a segunda sessão. É isso que eu quero dizer. Tá. A anamnese, assim, cada um acaba elaborando a sua. Né? A gente passa um modelo, as pessoas cada um segue o modelo, mas ao longo dos atendimentos você vai criando a sua anamnese, você vai percebendo algumas coisas que você pode incluir.
Com relação às informações, nem todas as informações realmente vai valer de alguma coisa. Né? Então, a gente eu entendi a sua pergunta, mas a gente precisa ter informações lá realmente que são irrelevantes. Tá? Então, assim, para uma conversa, para um bate-papo ali, para uma anamnese, né, que é onde você está puxando informações, para a pessoa pode ser importante, mas na sessão em si ela pode não valer de nada. Tá? Mas é importante você ter essas informações. A anamnese em si, a pessoa ainda está muito no estado consciente, ela está trazendo muita desculpa, muita... como é que eu posso dizer? Seria mais isso, você tem muitas desculpas atreladas ao problema. Né? Então, quando você vai realmente para o transe, quando você vai realmente para a ressignificação, aí que você realmente descobre qual que é o real significado. Né? Deu para entender? Alguém? Com dúvida, Adriana? Oi, tô vendo. Coisa? Não, aquela hora eu só ia comentar que, assim, eu, por exemplo, eu sou da área de TI, mas, por exemplo, eu tenho uma resistência muito grande a cursos online. É muito difícil, é bem seletivo, assim, o curso que eu consigo fazer online. E por mais que seja dessa área de TI, eu tenho uma dificuldade imensa. Eu prefiro o contato visual, o curso presencial, o atendimento presencial. Eu tenho essa necessidade do atendimento. Entendi. A tecnologia é maravilhosa, mas não para tudo. Só comentando aí também essa questão da anamnese, eu acho que algumas perguntas que a gente coloca, conscientemente falando, acho que não serve para muita coisa, mas você abre caminhos para a pessoa acessar outras áreas, né? Exatamente. E faz parte do rapport e faz parte da, vamos dizer assim, da abertura do inconsciente para aceitar certas coisas, né? E acessar certas emoções, até você fazer, por exemplo, seu pai é vivo ou morto, se é vivo ou se é morto, tanto faz para a sessão, mas vai fazer ela acessar alguma memória, vai fazer ela começar a se soltar em algum sentido, né? De forma inconsciente. Você começa a trazer já, né, essas informações. Você já traz meio que uma regressão, né, consciente ali, para a pessoa vai fazer ela pensar no problema e trazer informações sobre a família, sobre qual que é essa relação. Você começa até a perceber a reação dela em relação às pessoas da família, né? É uma maneira de você calibrar, né? Você calibrar realmente a pessoa, eu digo calibrar assim, a parte de fisiologia mesmo dela, para você entender quando ela está entrando se, né, a reação tem alguma coisa a ver com aquele sentimento e tudo mais, né? É uma calibragem também. Eu faço essa pergunta porque eu peguei várias anamneses e eu percebo que várias delas, eles colocam se tem diabetes, se tem tuberculose, se tem sinusite, e aí vai. Que ponte que eu fiz? Tem um livro da... Fugiu o nome. Eu até mando depois no grupo. Que ele faz o seguinte, para cada doença, ou para as principais doenças, ele te traz a relação emocional com ela. Metafísica da saúde? Qual? Metafísica da saúde? É uma escritora, é uma mulher, inclusive. Cristina Cairo. Isso. Quem falou Cristina Cairo? Eu. A Flávia, ela mesma. Eu tenho esse livro. Aí, o que eu queria dizer é exatamente essa. Se na hora que criaram a anamnese, então, quando eu não lembro, tá? Mas tosse, ele fala que é realmente e ele fala sobre não merecimento. Então, eu não sei se tem esse link aí. Era isso que eu queria dizer. Será que na hora que eu vou fazendo isso, então eu tenho vários sintomas de doença que o cara está me trazendo? Arredondando a conta, desses 30% aqui, é isso que eu faço, tá? Eu só queria saber se eu estou fazendo... de 10 doenças, 30% está ligado a não merecimento. Então, provavelmente, eu tenho que tratar uma sessão, ou ter uma técnica ou um momento de conversar sobre não merecimento.
É essa conversa, e não é para hoje não, Marcos, mas é essa conversa que eu acho que um dia a gente poderia trazer aqui no momento de bate-papo mesmo. Não, tem muita relação. Isso aí, assim, né? Fala, Marcelão, depois eu falo. Eu acho que isso que o Jorge está colocando faz parte de uma estratégia de como você vai investigar a vida do teu paciente, né? Eu acho que é mais essa linha, né, Jorge? Como é que você desenvolve uma estratégia para criar uma anamnese mais eficiente? É isso aí, é isso aí. E até dentro do... Marcelo, mas assim, eu gostei do curso do Renan, porque assim, o que eu já vi em outros cursos, o cara te dá o protocolo. Por exemplo, o Marcos. Sim. O Marcos, ele passou para nós tabagismo, mas ele falou, gente, a técnica é essa, mas ele explicou a técnica por trás. Então, ele não me deu só o protocolo. Se acontecer isso, você corre lá e tem outra coisa para fazer. Né? A anamnese... Não fica engessado, né? Quer dizer, a diferença tem protocolo e tem script, tá? Script é aquele negócio redondo que você segue ali, vai ler e vai fazer aquela coisa. O protocolo, você entende qual que é o funcionamento, e aí, se no meio do caminho você perceber que tem algo a mais ali que você pode fazer, você inclui. Ele não fica engessado. Né? Então, você consegue trabalhar de várias maneiras. E a minha ideia é trazer crescimento exatamente nisso. Então, por exemplo, esse livro, de repente, faz sentido a gente ler? Talvez não, mas talvez, pelo lance que você está, a gente compartilha e cada um vai buscando. Porque eu vou, por exemplo, eu tenho aparecido muita gente com problema de ansiedade, de depressão, traumas familiares, que na verdade é o basicão, né? Mas isso acontece muito comigo. Então, eu comecei a ler livros nessa linha. Até na minha anamnese, eu vou meio que cavando um pouco mesmo nessa linha. E a ideia aqui do bate-papo, se eu estou correto, né? É a gente poder tratar um pouco disso, né? Falar um pouco das experiências, trocar ideia, de repente a minha percepção está errada, que nem o Jefferson falou uma coisa que eu não tinha pensado. Ele falou assim, Jorge, não sei se na primeira sessão eu conseguiria ir para frente, talvez depois de 1, 2 sessões presencial. É uma coisa que eu nunca pensei. Né? Então, acho que esse bate-papo enriquece pra caramba. Eu vou passar no grupo depois, Jorge, a coleção desse livro que eu falei, que é o Metafísica da Saúde, e ele fala justamente disso também. São 4 livros, se eu não me engano, da parede, e eu uso muito. Né? Então, realmente, quando a pessoa me traz assim, negócio de tosse, sinto muita dor de estômago, eu tenho muita enxaqueca, eu busco nesse livro algumas relações, e eu trago isso numa próxima sessão. Então, eu vou passar depois no grupo, eu tenho uns 4 em PDF aqui, e aí eu mando para vocês. É interessante, sim. E com relação às perguntas, né, remédios e tudo mais, alguns remédios, eles têm substâncias psicoativas. Né? Então, é interessante, isso sim, é interessante a gente saber quais são os horários, quais são as reações daquele remédio que possa interferir em um transe ou algo do tipo. Né? Então, também são informações que a gente busca, por isso que pergunta lá qual remédio, que tem doença, não tem. Beleza? Beleza. E aí, é você, dona Mires? Conta aí pra gente. Então, eu tive 2 experiências, né? Com minha irmã e com a minha filha. E eu tive um problema com a minha filha de rejeição quando ela nasceu, né? Desde a gravidez. Eu achei que ao fazer a hipnose nela, ela fosse trazer esse assunto, né? Fiquei meio assim, aí de repente ela trouxe a morte do pai. Aí eu apliquei o perdão, porque foi tão assim inesperada, foi praticamente a primeira vez que eu tinha feito mesmo, né? E veio, aí eu apliquei a técnica do perdão e percebi que meio assim que ela ficou meio ressentida, não queria o perdão, né? Não é que ela não queria dar, mas meio que parece que ela não perdoou o pai por ter morrido, né? Ter deixado, porque ela era muito apegada ao pai dela, muito apegada. E ela já vinha sem trabalhar 1 ano, não conseguia arranjar emprego, quase 1 ano. Ela foi dispensada em abril
ela trabalhava um ano, sempre saindo de empresas em empresa. E durante esse de abril para cá, ela fazia teste, tudo, e nada, ninguém chamava. Fez um monte de coisa, fez até constelação. E engraçado que depois que eu fiz a hipnose nela, fiz a técnica do perdão, no final eu coloquei o pai dela como se ele estivesse numa praia, encerrando o tratamento, e ela dando um adeus para o pai dela. Ela chorou muito durante a sessão. E engraçado, menino, na semana seguinte ela foi fazer uma entrevista e começou a trabalhar. Não sei se tem a ver se tem a ver ou se foi coincidência, né? Mas eu achei muito interessante o que aconteceu. Depois parece que eu perguntei para ela, né? Nem ela sabia que ela precisava perdoar o pai porque ele não, por ele ter morrido, né? Sim. Relação sempre tem, né? Muda muito a percepção da pessoa com relação a outras oportunidades, né? Então, acho que isso favorece ela ter conseguido emprego e tudo mais. Muda muita coisa, né? Você faz uma sessão realmente assim, não é só aquele problema. Você acaba trazendo benefícios para outras áreas da vida. Então, você desbloqueia, às vezes, estava com algum bloqueio com relação a isso, uma entrevista ou algo do tipo, e com isso acabou desbloqueando. Então, sem dúvida, favorece. Então, em relação a... Eu estou um pouco assim porque eu vou trabalhar numa biblioteca pública, fazer um trabalho voluntariado, sabe? E lá tem muitos trabalhos voluntários em relação a terapias. E onde eu moro é um bairro pobre, que as pessoas não têm condições, né? E eu vou lá fazer a hipnose. Com a fé e a coragem que Deus me deu, pensando lá nos gigantes, porque olha, não estou apavorada, mas estou assim, né? Meio que... Engraçado que eu não estou insegura. Eu tenho uma fé tão grande na hipnose, não estou insegura. Mas eu estou com medo de cometer alguns erros, né? Por exemplo, eu sei que ali eu vou encontrar muita gente com depressão, com ansiedade, e eu preciso aprender a escrever, viu? Que ainda não sei, estou no celular. Estou no celular, estou na casa do meu filho, escondido aqui num quarto. Então, e aí eu estou meio assim preocupada. Qual é a técnica, no caso, de utilizar na depressão, na ansiedade, né? Porque a depressão a gente sabe que é uma ansiedade aos extremos, né? E tem um rapaz que ele tem uma depressão... Depressão é excesso de passado. Aí é só mesmo, aí você faz aquela regressão normal que vai buscando no inconsciente da pessoa até ele achar, né? Porque assim, na realidade, pelo que eu tenho visto, é a pessoa que traz, assim, não adianta você querer ir levando, você vai buscando, você vai levando a pessoa e a pessoa que vai chega ao ponto que ela fala. Eu vi isso muito com a minha irmã também. A minha irmã, ela tem uma filha que é cega e deficiente. Eu tentei fazer hipnose com ela, com a minha sobrinha. Ela é cega e é deficiente mental, né? Então, e a minha irmã, eu também fiz com a minha irmã e achei que fosse aparecer alguma coisa relacionada. É porque o problema é você conhecer a pessoa, né? Então, achei que fosse aparecer alguma coisa relacionada à filha, né? E não, apareceu algo da infância dela mesmo, com a minha mãe, uma briga que ela teve com a minha mãe na infância, e ela discutindo muito com a minha mãe, né? E então, assim, o que eu entendo é que a própria pessoa vai te levar lá, né? E a técnica, na realidade, eu acho assim, você fica dentro daquela técnica e conforme vai, porque eu sou Theta Healing, né? Então, a técnica é quase a mesma, mais ou menos parecida.
É só que você que leva, a pessoa você vai buscando, né? A pessoa tem comunicação com as duas têm comunicação. Mas já na hipnose não, é mais a pessoa vai e pega e vai lá na situação em si, na época que ela viveu aquela dificuldade, traz. E quando você descobre isso, você não soluciona todo o emocional da pessoa. Tem a necessidade de voltar outras vezes para a mesma situação, ou aí no caso seria outra, porque pelo que aquele outro rapaz deu lá que ele explicou, esqueci, é Flávio? Flávio Bock. Isso, Flávio Bock. Isso, ele explicou assim, que às vezes uma emoção que você tem na sua infância, do 0 aos 7 anos, ela fica no seu inconsciente. E desse inconsciente, ela vai te jogando por toda a sua vida e vai criando novas emoções. Aí se você... Desculpa. Não, pode falar. Ele fala assim, do 0 aos 7 anos, talvez tenha sido um evento causador inicial, e aí depois tem eventos subsequentes, que vai trazendo, vai acumulando em cima desse inicial. Então é como se tivesse criado a primeira sinapse neural e as sinapses vão se juntando e vai ampliando. Vai é a hora que estoura a bolha. Isso. Na verdade, Mirtz, isso daí é um conceito da neurociência, né? Então, a inteligência emocional, ela diz isso. Então, quando a gente tem sempre existe um evento que desencadeia um comportamento. Só que esse comportamento, ele é fraco o suficiente para que isso aconteça um trauma ou aconteça um evento maior. Só que durante a nossa vida, as coisas vão acontecendo e esse comportamento vai se fortalecendo a ponto de que a gente possa adquirir hábitos negativos que em detrimento disso, né? Então, alguns casos que acontecem, que eu até falo no Despertando Gigantes ou em algumas palestras, quando o filho, por exemplo, ele derruba alguma coisa quando ele é pequeno, 3, 4 anos, a mãe vai lá e briga. Daí, quando tem é a primeira vez que ele recebe uma carga emocional muito forte, onde ele tentou fazer algo e não conseguiu. Então, ele gerou essa carga emocional inicial. Daí, quando ele chegou em 10, 11, 12 anos, ele começa a gostar de uma menina. Então, ele toma um fora. Ele gosta de uma menina e ela não quer saber dele. E daí, aquele evento de 3, 4 anos se reforça quando ele tem 12 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O evento de 3, 4 anos não tem nada a ver quando ele tem 12. Só que os dois eventos é ligado à insegurança, que é fortalecida. E daí, quando ele tem 20 anos, ele é mandado embora do emprego. E ele ser mandado embora do emprego reforçou ainda mais aquela insegurança. Que o evento, quando ele tinha 12 anos, tomou fora da menina, e quando ele tinha 3, derrubou a água e a mãe brigou com ele. Então, a nossa vida é isso, né? É uma sucessão de coisas que vão se fortalecendo até com que a gente vá criando crenças. E daí chega num momento que ele fala assim, eu sou muito inseguro. A vida é injusta comigo. Eu não dou certo para nada. Tudo que eu coloco a mão dá errado. E ele nunca mais tenta fazer nada. Ele não tenta nenhuma promoção, ele não tenta nenhum relacionamento, ele se boicota, você entende? Daí começa uma sucessão em detrimento de algumas ocasiões que ele viveu. Então, Renan, é justamente isso aí ao ponto que você chegou. Aí, no caso, se a gente conseguir buscar no inconsciente dele esse primeiro trauma, ele não resolve todos os traumas da vida dele, nessa situação de insegurança. Ou aí você tem que ir, tipo assim, trabalhando ocasião por ocasião. Descobre, então, aí depois você vai aos 10, tipo, aí você vem vindo até chegar... Seria quando isso, você faz um processo de regressão, a gente faz
todas as ocasiões, a inicial e as subsequentes. Então, uma sessão de regressão, ela pode demorar de 3 a 4 horas, tá? Então, eu, por exemplo, tem algumas técnicas que você faz, né? Então, quando eu tocar na sua testa, você vai para uma outra idade. Um exemplo, coisas que eu fiz com o Marcelo, né? Então, se não tiver mais nada, ou uma coisa que o Flávio faz, que eu gosto bastante, eu comecei até a aderir, é assim, pega aquela criança e começa a vir, pega ela pela mão, começa a ir trazendo ela para o passado, para o presente. E se ela parar em alguma idade, você me avisa. E isso quer dizer o quê? Os eventos subsequentes que acontecem. Então, os eventos subsequentes, eles são importantes. O evento inicial é o mais importante, porque ele desencadeou, né? E daí os eventos subsequentes são importantes. Só que daí tem que tomar cuidado, porque às vezes tem sessões que não acabam, né? Que é terrível. Eternidade. Eu tô mudando de ambiente aqui porque meu neto vai dormir e eu tô numa casa que não é minha. E meu neto tá aqui. Vem aqui, filho. Olha, mostra pro tio como você é lindo. Olha, olha, que coisa boba. Olha. Tá de férias, eu só vou estar com 15 dias que eu tô aqui. Aí eu vou... Posso pegar um gancho aí? Voltar para casa, aí eu vou ficar mais à vontade. Então, eu preciso escrever essa técnica, Renan, daí da criança. Escrever assim, né? Lembrar de na hora a gente fazer isso, né? Porque é muito importante, porque eu acho que eu vou encontrar muito caso. Ô, pessoal. Né? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Nada, Marcelo, pode falar. Eu só queria pegar um gancho nessa que o Renan estava falando. Sessões de regressão podem ser extensas, né? E aí uma sessão que pode não acabar. Numa situação desse tipo, o que fazer? Uma sessão que já durou 2, 3 horas e você sente que ainda vai demorar muito tempo. Corta o processo ali na metade, faz uma pausa, encerra aquele momento e retoma depois. Para onde direcionar num momento desse tipo? Tá, eu vou falar da minha experiência, daí até o Marcos pode complementar, o Jorge, quem quiser pode falar. Normalmente, eu tenho um tempo de sessão. Então, a minha sessão é 1 hora. Então, eu delimito aquele tempo. Quando eu começo o processo de regressão, eu já perdi meia hora fazendo uma indução, uma anamnese ou alguma coisa que for. Então, eu tenho pouco tempo, na verdade, né? Na verdade, a anamnese eu faço na primeira sessão, mas a regressão, eu sei que eu vou precisar de uns 30, 40 minutos para fazer uma regressão, tá? Quando a pessoa começa a me trazer muitos fatos, às vezes ela não traz tanto, mas ela entra em catarses, ela chora, ela entra em crise, então demora para se recompor. Então, cada um tem uma forma de tratar. Mas quando ela começa as coisas, tem 2 opções. Primeiro, é você não dar tanto ênfase para todas as coisas que acontecem. Então, por exemplo, achou o evento inicial, daí você pega mais uns 2 ou 3, ou 1 ou 2 subsequentes só, e acaba ali. Eu não dou oportunidade dela continuar. E daí, se você quiser continuar, na próxima sessão, você faz de novo a regressão e você continua de onde você estava. Eu não gosto desse processo, porque esse processo, ele quebra no meio. Por isso que eu falei que às vezes demora 3, 4 horas. Tem gente que faz sessões assim. Tem profissionais que já chegam, tem gente que já fala, eu quero uma sessão de regressão. Daí eu falo, tudo bem, sessão de regressão eu cobro 3 horas, 4 horas, direto. Então, eu quero isso, porque o foco não é a regressão, entende? O foco é alguma coisa que a pessoa está buscando. Só que, às vezes, ela está buscando alguma coisa que ela já encontrou no meio do processo.
ela não precisa ficar achando os eventos subsequentes. Para que você precisa ficar achando que levou fora da namorada? Para que isso, o evento subsequente ele só fortalece. O evento principal é o evento inicial, né? Agora o resto ele só fortalece, ele só vai fortalecendo. Só isso, mais nada. Então eu vou até dar um exemplo de um menino que eu tratei, que ele era gago. Eu não sei se eu já falei sobre isso. Quando eu fiz a regressão, eu caí num momento, o primeiro momento da regressão, o evento inicial, foi quando ele tinha 4 anos de idade, ele estava na escola, e a professora obrigou ele a comer um bolo que ele não queria. E ele comeu aquele bolo chorando, sem querer. Tem alguma coisa a ver com gagueira? Ele desenvolveu a gagueira com 9 anos. Então, assim, daí eu tinha dos 4 ao 9. Então, eu descobri um possível evento inicial, mas que o que desencadeou a gagueira foi algum evento subsequente, não foi o inicial, entende? Então, eu tinha que buscar o subsequente. E daí eu comecei a buscar os eventos subsequentes que aconteceram com ele. E daí, no subsequente, eu cheguei em relação ao pai dele, e o pai separou da mãe, e o pai foi morar em outro país, e ele trouxe a gagueira, foi uma forma dele chamar a atenção e desencadeou isso nele. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não foi o evento inicial que causou isso. Foi o evento subsequente que despertou a gagueira. Mas o evento inicial foi importante porque foi uma coisa que lá de trás ele começou a engolir algumas situações que ele não concordava, e isso foi se fortalecendo até que a gagueira veio, entendeu? É muito louco isso. Eu tô aqui com meu neto. Se quiser complementar, Marcos, se alguém quiser falar, o Jorge, a Adriana, Dona Mires, Fernanda, fala aí. Eu sigo essa linha também, na verdade, assim, já cheguei a fazer sessões de 4 horas, 4 horas e meia, mas eu percebi justamente isso, depois que você pega ali um momento inicial, né, evento causador inicial, às vezes 1 ou 2 que a falou subsequente, você já mostrou como que é a ressignificação, né? Então a pessoa já entendeu como ressignificar aqueles momentos, aquela emoção atrelada ao problema. E aí normalmente eu finalizo com uma ponte ao futuro, com a pessoa se visualizando livre daquele problema, daquela emoção, né, daquele sentimento, e isso já reforça numa âncora ou algo do tipo para a pessoa sempre utilizar quando surgir a emoção, porque a emoção vai surgir. Só que aí já tem uma âncora instalada ali para ela realmente ela se tratar naquele momento ali. Então, eu acho que o mais importante é você pegar o momento inicial, ressignificou, faz uma ponte ao futuro, fortalece essa ponte ao futuro com uma âncora e bola para frente. Quer complementar aí também, Jorge? Não, eu vou exatamente nessa linha, já aconteceu 2 vezes comigo, e aí o que eu faço? Eu vou exatamente na linha que você colocou, eu fiz ponte do futuro, instalei a âncora, fiz o TOTUS, né, para ver se realmente aquela sensação amenizou, né? E teve da primeira vez que aconteceu isso, que realmente resolveu. A segunda eu percebi que precisava, mas eu não tinha tempo. E aí eu fiz uma anotação na próxima sessão, num outro momento eu apliquei de novo, né? Mas antes de aplicar de novo, eu voltei lá para ver se daquilo lá, se tinha ou não tinha esse problema. Então, acho que fazer essa linha do tempo, não sei o que, fazer o TOTS para ver se realmente se realmente aquilo fez efeito, se tem alguma coisinha.
Se tiver tempo, já puder voltar lá, ok? Se não, eu remarquei. No meu caso, eu remarquei. A segunda sessão eu refiz. Quando eu fiz o TOTS, tinha resolvido. Então, eu segui Isso essa é uma coisa linha aí muito mesmo. importante que você falou. Do TOTS também é primordial. Todas as sessões tem que incluir. Que eu acho que a gente passou lá, que é o testa, opera, testa, sai. Você testar... Marcos, eu acho que era bom deixar o Damirtes mudo, que está com muito chiado. Ai, meu Deus. Pronto, dona Mirtes. Pronto. Já Dona deixei Mirtes aqui. causando aí, né? Ô, Marcos, o que é o TOTS? TOTS. Testa, opera, testa, sai. E Teta? também é uma... É TOTS. Isso. É testa, opera, testa, sai. Tá. Notou? Uhum. Então, é uma maneira de você testar o que foi feito, né? Você testa, você utilizou uma ferramenta e significou. Você volta em alguns momentos, você testa se chegou no estado desejado. Se chegou, sai. Acabou o problema, ressignificou, legal. Se não chegou no estado desejado, você volta e faz uma nova ressignificação em cima daquele momento. Resumidamente, é isso. Tá. Pessoal, deixa eu só perguntar algumas coisas. Eu não sei se meio que foi esclarecida essa última parte, mas eu queria primeiro perguntar se esse horário está ok para todo mundo, das 21 horas, quinzenalmente. Se vocês preferem mais cedo ou se preferem mais tarde, se está ok. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Acho que quinzenalmente pode ser, das 21 às 10h30. Isso. Tá. Renan, vai ser toda terça? É cada 15 dias. Isso, terça-feira, quinzenalmente. Tá bom. Tudo bem para você? Não, é que assim, ó, toda terça eu não consigo. Mas daí eu me programo para vir pelo menos uma sim, uma não. Mas esse horário para mim é excelente, porque dá tempo de eu chegar, dá tempo de eu me organizar. Se eu atrasar no serviço, para mim esse horário é bom. Das 9 às 10h30 está excelente. Tá. E eu queria também fazer eu não sei se o Marcos já fez mais ou menos, uma lista de coisas que a gente tenha dúvida para a gente poder trabalhar. Você já chegou a fazer isso, Marcos? Tem algumas coisas aqui, na verdade pouca coisa que o pessoal trouxe, mas marquei sim. Eu anotei várias coisas, aí eu compartilho então com o Marcos. Tá. Na próxima terça, a Adriana e a Juliana, elas querem fazer uma hipnose para emagrecimento, tá? Tem mais alguém aqui que gostaria de fazer esse tipo de hipnose ou não? Eu gostaria. Quem falou? Flávia. Flavinha, tá bom. Tá, Marcela, legal. Fernanda, Mirtz. Tá. Posso ser teste aqui também. Não, a Fernanda não. A Fernanda tá muito magra, não. Brincadeira. Ô, Renan, brincadeira. Hoje eu conversei com o Marcos e chegou um desafio. Na verdade, ainda não é a cliente, mas uma pessoa muito próxima que me trouxe um desafio de um transtorno de personalidade. E ela me contou todo o processo que essa menina vive. E é muito interessante, muito interessante. Então, é um desafio. Eu comecei a estudar e tudo que ela me trouxe. E se ela me trouxer essa menina mesmo, vai ser bem, bem legal, bem interessante.
Já, assim, de tudo que ela me trouxe, eu já identifiquei várias situações, inclusive começa tudo na mãe, né? De toda a vivência que iniciou desde a gravidez. E essa menina, contar aqui para vocês, eu não sei se alguém de vocês já ouviu sobre os transtornos desassociativos de personalidade. E a menina, ela acessa essa personalidade conscientemente, quando ela quer e quando ela não quer. E ela tem 16 anos, aí ela acessa uma outra personalidade de uma outra pessoa de 3 anos e ela sabe quando a personalidade dela vai mudar. E essa moça que é próxima me pediu para atender a mãe, para conversar, para orientar. E aí eu pensei, vamos vendo, né? Vamos marcar. E aí, né? Vou ter que saber como abordar esse assunto realmente. E eu achei muito interessante porque eu fui procurar e muitas pessoas sofrem do transtorno de personalidade e muitas são conscientes, outras não, mas é um número muito grande de relatos. Sabe, eu entrei num site médico e neurociência e ele traz esse assunto e assim, tem uma enxurrada de depoimentos. E eu achei que eu nunca conheci ninguém, nunca tinha nem, assim, na vida real, eu nunca tinha ouvido tais relatos. Legal, Fê. Eu acho bem legal e é um desafio, mas tome cuidado, porque o transtorno desassociativo, ele não tem cura, é um transtorno crônico, né? O tratamento, ele pode amenizar ou não. Então, só tome cuidado, às vezes, com a expectativa que isso pode ser gerado. A pessoa tem ciência, sabe? O que eu achei mais interessante é que essa moça, ela trabalha comigo. E ela vem acompanhando meu trabalho, assim, de todos os cursos, e vem me perguntando, mas nem era esse o assunto, sabe? E essa criança, o psicólogo devolveu, falou assim que não tinha o que ele fazer, sabe? E ela me trouxe todo esse relato. E assim, contando, a mãe tem ciência que isso pode nunca nem ter cura. E é um fato muito interessante. Legal. Então, é só esse cuidado que tem que ter, porque às vezes a gente, como terapeuta, a gente é responsável até por setar uma expectativa, né? Então, que ficar bem claro isso, porque senão a gente acaba trazendo uma esperança que nem sempre existe, né? Mas é óbvio que isso pode ajudar muito, isso pode amenizar. A gente tem ciência que os benefícios que a hipnose ou que o tratamento terapêutico pode causar. Isso daí não tem a menor dúvida. E o que eu mais, assim, o que eu conversei com essa moça, porque ela é muito próxima, sabe? E ela me trouxe muitos fatos, porque ela conhece a história dessa mulher. Que, assim, o sofrimento maior nem é da filha, o sofrimento maior é da mãe. Muitas coisas, assim, muitos traumas. E, assim, só dela ir contando tudo que a mulher trouxe para ela... Sim. Para saber o que ela tá passando para a filha dela. Só para a gente ficar atento. Por exemplo, eu tinha tido conhecimento recentemente de tudo isso, mas eu também não sabia que era tão assim, tantas pessoas. Sim. Porque se legal. abordar, Parabéns pelo menos a gente... Parabéns pelo desafio e traga pra gente também como que tá indo o seu caso, Vou até pra trazer. gente aprender e ter com a sua experiência. Né? Eu trouxe muitos fatos, assim, para ela, sabe? Muitas abordagens, assim, para essa moça, como que ela vai, assim, ajudar discretamente, trazendo algumas coisas. Aí, o que foi o combinado? Que agora que ela tem um outro olhar sobre o assunto, que ela tem um outro olhar sobre o sistema, sobre a parte sistêmica dos traumas, ela
que é muito próxima da mãe, aí eu fui orientando como que ela vai perceber coisas para trazer para nós, né? Eu não sei se eu vou conhecer a menina, mas o que ela me falou, Fer, eu tenho uma colega que ela precisa do seu trabalho. E aí ela foi me contar. E aí eu fiquei assim, encantada de saber disso, né? Aí eu com o Marco já partilhamos. E aí nós já vamos começar a estudar para trazer assim, consistência, porque eu, por exemplo, eu ia ficar muito assim, se ela me trouxesse um tema desse e eu não tivesse um olhar sobre tudo isso, não soubesse identificar, aí ia ser ruim, né? Então, só para a gente saber que tem coisa acontecendo e as pessoas, né, sabendo do nosso trabalho, foi exatamente assim, porque ela viu quando eu coloquei os meus posts, ela viu os nossos certificados, e aí ela já foi assim, direta. Eu sei que você vai me falar sobre esse caso, que eu tenho essas dúvidas, mas ela tinha muito conteúdo para passar. Legal. Não, muito bom. Traga para o nosso grupo de apoio aqui, compartilhe com a gente, tá bom? Vamos ter que compartilhar, porque assim, tem que ter uma abordagem bem, né? Mas assim, já sabendo mais ou menos, nós vamos nesse sentido, nessa linha, para não ter, que é tudo muito novo para nós também, né? Tá bom. Não, legal. Então, o que a gente vai fazer? Semana que vem, no próximo encontro, na próxima terça-feira, a gente vai fazer uma hipnose. Eu vou explicar eu vou fazer uma aula sobre hipnose para emagrecimento, quais são as abordagens, como que a gente faz, quais são os focos dela, e vou fazer a hipnose com a Ju, com a Flávia e com a Adri. Tá bom? E comigo? E com a Dona Mirtz, tá bom? E daí a gente faz um acompanhamento também. A gente faz um acompanhamento sobre o processo, como que vai acontecendo, até para que vocês possam entender, porque hipnose para emagrecimento, a hipnose, ela é a menor parte do processo, né? Então, tem outras vertentes que são mais importantes que a hipnose. Mas é legal a gente falar sobre isso e saber. Principalmente o engajamento da cliente. Exatamente. Renan, e como você vai fazer se cada motivo de comer, de engordar é diferente de cada uma de nós? Por exemplo, a questão, né, do balão, não sei se eu posso falar aqui, não funciona muito para quem não come muito. No caso, quem come mais doce, igual eu, assim, tem mais umas outros tipos de compulsão, né? Cada um tem um motivo diferente. Aí você consegue fazer para as três, assim, no mesmo... Sim, consigo. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho sobre o processo e como que ele vai funcionar e como que é a aplicação dele, né? E daí eu faço uma demonstração, com vocês, e a gente faz um acompanhamento. Mas existem algumas coisas, igual, por exemplo, às vezes você não come muito, mas o seu problema é doce, né? Às vezes você come muito doce, come muito chocolate. Então, tem coisas que podem ser feitas para isso, né? Então, a gente consegue trabalhar no geral. Na verdade, o problema de todo mundo é o mesmo. Esse é o problema, né? No geral, os problemas sempre são os mesmos. Né? Você linka aqui uns dois, 3 itens, é tudo a mesma coisa. Basicamente isso. Mas a gente vai trabalhar assim. E daí, conforme as monitorias acontecem, a gente vai trazendo novos temas, novas dúvidas, o que vocês forem trazendo. E depois disso, eu vou começar a explicar um pouquinho como você começar a atender de forma profissional, como você se divulgar, procurar clientes e começar os seus primeiros atendimentos, que é o que algumas pessoas também querem entender. Vamos falar sobre também auto-hipnose, enfim, tem bastante coisa que a gente vai trabalhando aí ao longo do tempo, tá bom? Então, aquele treinamento, ele só começou, mas a gente vai continuar aí por um longo tempo juntos,
e que a gente possa ser auto-organizado, né? Então, às vezes, o Renan não vai estar, então essa aqui o Jorge vai tocar, o outro a Flávia vai fazer, o outro a Fernanda vai trazer um conteúdo, vai explicar. Então, que a gente possa sempre se engajar nesse sentido, tá? Bacana. Muito bom. E uma coisa então, que eu quero falar... dia 28, Renan, é dia 21. Se for de 15 em 15 dias, é dia 28. Eu falei, mas eu não falei data. Então, mas será na outra, né? Não é toda semana, né? Na outra semana. Quinzenal. Então, na outra terça, então, é 28. Inclusive, dia 28 é meu aniversário. Olha só que honra. Vamos bolo. Quero bolo. Você viu só? Quero bolo. A mentoria vai ser na casa do Renan. Então, eu acho que tinha que ser presencial. Olha, top, hein? E pegando esse gancho também, a gente vai ter a gente vai ter um seminário também de inteligência emocional no dia 1 e 2 de fevereiro. Vai ser aqui em São Paulo. E eu vou pensar num valor simbólico para vocês. Eu gostaria muito que vocês estivessem. Porque a gente vai trazer alguns palestrantes de fora. Vamos fazer bastante coisa de hipnose. Vamos falar muito sobre tratamento de vícios, enfim. Então, vocês estão super convidados, tá bom? E é isso. Marcos, quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Eu só ia falar realmente do emagrecimento que você falou, que a Flávia comentou, na verdade, do balão. Só o balão em si não resolve nada, né? Então, aí, o Renan vai passar na próxima aí, mas só o balão em si não resolve. Tem outras vertentes aí que tem que ser trabalhado. Verdade. Com certeza. Tá bom, gente. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Contem com a gente aí. Tamo juntos, tá bom? Pessoal, nós agradecemos. Abraços. Tchau, Se pessoal. precisar, Tá? Uma fotinho para postar. Uma fotinho Fotinho. para postar Cadê? no próximo Tira aí, Renan. coloca. Alô? Cadê o Jefferson? Tá aparecendo? Aparece aí pra fotinho. Jefferson dormiu. Ah, era. Tô fumando. O Renan começou a falar e dormiu. Nossa, imaginei. Eu tô aqui. Tira aí, Marcos. Eu tô aqui. Vocês não estão me escutando? Nada, cara. Eu tava aí, sem fone de ouvido, acabou a bateria do meu celular, eu saí e voltei. Mas eu falei e vocês nem perceberam. Mas, cara, eu tô aqui, como eu falei, como ouvinte e como paciente. Então, podem usar para qualquer novo tipo de hipnose. Nossa. Tá? Fiquem à vontade, cara. Então, Tô fotinho. esperando você pra isso, Jefferson. É verdade, pô. É verdade. Jefferson, tô esperando você pra parar de fumar, pô. Cadê? Cara, vamos eu tô esperando só a data lá pra gente se encontrar e Já vi que isso aí vai longe, viu? marcar isso aí. Essa data nunca chega. Nada, Essa data nunca você vai ver. chega. Não, mas vamos se falar. Então, eu queria também saber se a técnica do tabagismo a gente pode aplicar no alcoolismo. Sim. É claro, mais para tipo de frente a vício. gente, que também, pelo que o Renan falou, o alcoolismo também, ele não é uma coisa que cura, que não é curável, né? Depende muito também da tratável. pessoa. Na verdade, É qualquer tratável. vício, né? Isso, é tratável. Mas é possível, ele é um pouco mais complexo, tá, o algoritmo. Eu falei isso, acho que no curso. É muito mais complexo de se trabalhar, mas é possível sim. Ok. Mas não garante 5 sessões, é um pouco mais. Ah, sim. Tá ok. Beleza, então. Fechou? Beleza. Vou colocar a foto lá Fechou. no grupo. Um abraço. Um abraço. Tchau.